O Janval, eu queria ler aqui, eu fiz uma pesquisa aqui na inteligência artificial sobre o que seriam pessoas, então, que se identificam como animais, né? Aí apareceu aqui, seriam Therians. Therians. Ele está falando, são pessoas que se identificam com animais não humanos, acreditando ou sentindo que são animais em sentido espiritual. Alguns Therians também afirmam ter uma conexão psicológica ou neurobiológica com a espécie animal. O termo Therian é uma abreviação de Therianthropy. Theriantrópico é o que eu estava falando. Seres theriantrópicos. Que para ser um Therian é preciso identificar com o animal e se portar como ele. A comunidade Therian é diferente da comunidade Furry. Que o furry é o pessoal que se veste de cachorro. Isso. É uma fantasia. Por isso que eu disse, é outra história. É outra história. Eu vou nos eventos de furry com a minha filha. É legal, é legal. Então, o furry é pessoas que apenas que se vestem como animais, como se fosse uma espécie de cosplay, né, com os cachorros. Já os Therians, não, eles têm comportamento, eles literalmente vivem como se fossem esses animais. Inclusive, meu querido Sherminator, nosso produtor Edu já falou sobre trazer um Therian aqui. Eu quero ouvir o chat, se vocês querem que a gente entreviste uma dessas pessoas que já nos propuseram isso. Mas ele vai falar? Ele pode latir. Como seria isso? Aí eu pergunto... Eu não tô fazendo brincadeira, eu não sei. Tá, mas E não olhem pra mim, que eu não vou dizer nada. Não, essa é minha praia, essa de vocês. Não, mas... Tô brincando. Eu sei, mas é curioso. É curioso. É difícil. A gente às vezes ri de nervoso, eu não sei, porque é uma coisa muito moderna. Eu já tentei falar com um. Ixi. Que os pais levaram. Não é fácil. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O assunto é doloroso. Os pais levaram um Therian para conversar com você? Eu não faço essa classificação porque eu considero o assunto mais complexo do que a simples definição de Therian. Tá, levou Então, peraí, só para entender. Mas... Então, essa classificação de Therian, que é a pessoa que vive como animal, basicamente é uma pessoa que sucumbiu ao controle psíquico desses extra-universales. Essa é uma das fontes. Tá. Assim, não é fácil. O trazer aqui para uma entrevista, eu não sei se é uma boa ideia. Não sei se vai rolar. A princípio eu vi, mostrei, não sei se o Ale lembra, eu falei, nós estamos abertos a tudo. Porém, tem essa dificuldade que o Janval tá falando aqui, né? De como se comunicar. Até porque tem o lado humano da história. Mas Jean, só para entender, um casal, então um pai e uma mãe, levaram o filho para conversar com você. Sim, pedindo ajuda. Já foram a psiquiatra, já foram não sei quem nos Estados Unidos, já foram não sei quem na Alemanha, para ver se espiritualmente havia algo que... É um pessoal que me conhece, passou a me conhecer através de amigos comuns. Claro. O desespero está presente em muitos lares. Né? Todas as famílias humanas vão ter problemas, se é que isso é problema, mas vão ter que lidar com questões do campo da identidade e gênero. Isso é verdade. Esquisitices no psiquismo das pessoas, invasão virótica modificando o padrão mental das pessoas, tipo vírus, o Covid-19, tipo Toxoplasma gondii. Nós estamos, entre aspas, sendo invadidos também na parte microbiana da vida. Ou seja, é um problema muito sério que a humanidade deveria estar de prontidão discutindo isso séria e honestamente. E nós não estamos. Eu não tenho nem com quem conversar esses assuntos que eu estudo sozinho e que são os espíritos que conversam comigo, seres de fora conversam. É uma loucura, mas assim, como humano, eu não converso. Não, tem 8 mil pessoas aqui, Janval, para você conversar. Tem 8 mil pessoas. Assim, porque assim, mas eu não estou conversando, eu estou respondendo. É verdade. E fugindo pela tangente para não me aprofundar, porque os assuntos são dolorosos. São pais e mães que podem estar nos escutando agora nesse momento, que tem esse problema em casa e não há luz a ser dada, não sabe a quem levar. Você vai fazer o que com seu filho, caso isso aconteça? Trancar em casa. Tá, mas aí... Ou seja, é desesperador, cara. É verdade. Aí vocês vão trazer aqui para entrevistar. Não, mas então... Eu tô brincando, mas não vai funcionar isso. Não, talvez não. Não, mas e aí, beleza. Aí os pais levaram lá a criança para... Mas eu não posso ir além.
Eles estão... Você chegou a alguma conclusão Não, existem disso? 3 famílias que estão se unindo, elas têm condição financeira e vão começar a fazer para criar uma matilha de criar uma lobo. forma de dar apoio a essas famílias, porque na Terra não existe nada ainda. A única coisa que eu disse, eu digo, olha, criem essa... Né? Para as famílias que têm esse problema terem um ponto de apoio, espiritualmente a gente pode ficar ajudando, trocando ideias com os espíritos para ver o que é que pode fazer ali. Porque assim, cara, é o respeito à dignidade de cada ser. Ninguém nasce assim porque quer. Nenhum de nós pediu para existir. Né? Então, esse tema invasão, ele tem, como eu disse, vários ângulos. E nenhum ser humano está à altura para olhar essa questão e pensar que está observando de todos os ângulos que o perspectivismo impõe a seriedade do assunto. Então, Guru, já estou vendo que pegou um comentário aqui. Às vezes tem uns comentários que não é irresistível. Tem uns comentários que não dá. Tem uns comentários Muita gente assistindo, muito bom a participação do chat. Tô dando uma lida. Tá, ok, então beleza. Então, a gente tem a invasão psíquica dos seres universais. Como é que você chama? Você chama de extrafísicos mesmo, né? Extrafísicos. Os extrafísicos. Tá. Falando só rapidamente, só pra gente entender. Um universo é o nosso, que é o universo material. Biológico, de vida biológica. E o outro universo é o antimaterial. De vida de corpos de plasma. E aí, estes seres extrafísicos de outro universo conseguem transitar entre os dois universos, entre o deles e os nossos. Durante os últimos milhões e milhares de anos, e isso tudo está descrito nas mitologias. Mas são só eles que conseguem, porque eles são corpos, não são corpos físicos. A antimatéria e a matéria, quando se encontram, em tese se autodestrói. Essa turma descobriu uma forma de vir para o mundo material sem perder os seus corpos. Mas de vez em quando dá problemas e muitos deles morrem e alguns chegam aqui, mas não conseguem retornar. Isso quando os portais estavam abertos. Os portais se fecharam em 2012. Se lembra aquela história? A profecia maia diz que o mundo vai se acabar em 2012. É porque ninguém entendeu direito o que de fato está escrito no calendário, não dos maias, mas dos toltecas que os maias herdaram. Era só o final de um ciclo em que haveria o fechamento dos portais. Não o fim do mundo, mas um fim de uma era em que a passagem entre os universos se dava naturalmente. Então agora eles estão criando portais com tecnologia para ver se manda gente. Mas a passagem estava naturalmente dos dois lados? Não, só de lá para cá. Daqui para lá nunca foi nada. Tá. Esse outro universo seria o que a gente pode considerar como o plano espiritual, simplesmente? Não tem nada a ver. A dimensão espiritual envolve esses dois universos. Ah, tá. Mas um ser de plasma, de antimatéria... Zeus. É um ser Zeus? de plasma. Todos os seres que as mitologias falam são seres de plasma, corpo de antimatéria. Zeus, Poseidon, Epimeteu, Prometeu, Atena, tudo isso é ser desse jeito. Brahma, Vishnu, Shiva, Cronos. Tá, mas eles apareciam, eles eram retratados com corpos. Eles poderiam retratados só como uma massa de luz. Sim, na época em que os humanos começaram a narrar esses fatos, esses seres desse universo vizinho provocavam a vida aqui para roubar de volta o DNA. Porque qual é o segredo da história? Lá eles não conseguiam progredir. A vida biológica consegue evoluir porque é curta. Morre-se logo. Então isso aqui, na verdade, é o quintal deles, onde o código deles foi jogado aqui para biologicamente produzir soluções genéticas para os problemas que eles têm nos corpos de plasma deles. É isso que as mitologias apontam. Tá, eu pesquei uma... Oi. Eu não estou defendendo nada nessa história, eu estou só colocando Sim, está relatando. Pontos como as coisas são em termos de que as mitologias contam. Só isso. Agora, tem muito haters na internet, né? E assim, eu fico olhando assim para alguns haters espiritualmente de longe, olhando para a cara deles.
muitos deles são figuras que não têm a menor noção do assunto, mas se divertem torpedeando todos os tipos de assuntos que eles acham isso ou aquilo, né? E atrás de um anonimato que pouco diz do caráter de cada um deles. Então, assim, assuntos sérios jamais poderão ser tratados na base da brincadeira, da bagunça ou de comentáriozinhos menores dos haters. Por quê? Porque isso só demonstra exatamente a cretinice que nos marca. Nós temos que evoluir para poder tratar de assuntos sérios. Se nós não evoluirmos, os assuntos sérios vão continuar sendo ocultos, escondidos em escolas iniciáticas. Por quê? Porque há a dor de quem sofre. E só quem sabe o que sofre um ser teriantrópico é a família que tem. Só quem sabe o que sofre um ser humano que nasce diferente da média dos humanos é ele e a família dele. Então, assim, esses assuntos, eles são tremendamente sérios. E, às vezes, o silêncio termina sendo a única opção razoável para que não se aprofunde. Por quê? Porque nem na superficialidade a gente entende direito a questão. E não vai ser um público que não reflete sobre nada, que a primeira frase que escuta já escreve algo e manda. Isso é um automatismo da mente dual, que eu respeito, sei como as coisas funcionam, mas eu não corroboro esse tipo de atitude. E tenho pena, lamento profundamente quem age desse jeito. Vamos lá, só para a gente entender. O grande panteão de deuses das diversas mitologias, então, seriam estes seres extrafísicos deste outro universo. Tudo indica. Então, por exemplo, os orixás seriam múltiplos seres extrafísicos que foram reconhecidos e plasmados e entendidos como entidades e seres divinos, é isso? Só que os orixás é algo que ninguém na Terra ainda entende, porque os orixás não são um tipo de ser exatamente nos mesmos termos em que esses seres de plasma são. Foi uma tentativa deles de produzir um ser ainda mais especial, mas qual é o segredo que ninguém sabe? Misturado entre a genética deles e a genética humana. Tanto é que um orixá propriamente dito só pode ser assim classificado se um ser desse universo vizinho atravessou um portal, veio para cá, morreu aqui, o espírito dele sai e nasce como humano, morre como humano, aí depois disso é que esse espírito se torna um orixá. Esse processo aqui, ninguém, não há livro, ou seja, é uma coisa... Então, assim, orixás é um tipo de ser de plasma, trabalhado em certos cadinhos de um tipo de uma alquimia que passa por uma vida humana para poder absorver os protocolos que só o genoma humano tem para que aquele ser se torne um orixá. Isso não quer dizer que todos os seres hoje em dia chamados de orixás, nos núcleos de Umbanda, de Quimbanda, Candomblé, sejam de fato esse tipo de orixá ao qual estou me referindo, tá? Esses orixás aqui são os originais, os que foram desdobramentos dos 16 imolés que chegaram aqui com Orunmilá para a semeadura dos corpos de Ifá, que é uma espécie de revelação que continha os 256 caminhos profetizáveis de Orunmilá. No dia que a humanidade entendeu o que significa isso que eu estou aqui dizendo, muitos portais se abrirão no nosso entendimento. Mas até lá não há entendimento possível de ser acrescentado ao que já se pensa. Por quê? Porque a crença umbandista, a crença do candomblé, não deixam que o aprofundamento desse assunto possa ser promovido, porque talvez não assinem embaixo certos hábitos que, ao ser transplantado da África via diáspora dos iorubás para o Brasil e para Cuba, algumas práticas terminaram assumindo. Então, hoje, os donos da Umbanda, os donos do Candomblé, os donos da Quimbanda têm dificuldades de explicar direito o que significa
a doutrina dos orixás, a doutrina de Orunmilá e dos seus babalaôs, que são estágios distintos de um mesmo processo. Muito bom. Deixa eu dar a dica aqui do meu querido amigo Otávio Leal, que é o Mapa Astral. Se você quiser comprar o Mapa Astral, é um investimento incrível. Tem pagamento facilitado, tem cupom do Paranormal. Eu há 2 anos e meio atrás fiz e é o melhor Mapa Astral. Ele faz isso há mais de 35 anos. Se você pergunta para mim, Guru, como eu começo nesse mundo? Faça um Mapa Astral. O Mapa Astral serve para adultos. Recentemente eu fiz também para o meu filho de 7 aninhos. Se você tem um filho, não sabe o direcionamento que você pode dar para ele, faça um Mapa Astral, que é muito legal. Vai melhorar a sua vida amorosa, financeira. É incrível. Eu super recomendo o Mapa Astral do Otávio Leal da Mani Amor. E tem uma coisa maravilhosa, se você comprar o Mapa Astral agora, você vai ganhar o curso gratuito com 40 aulas do Faça Dar Certo. É incrível, então aproveite, adquire o seu Mapa Astral e leve gratuitamente o curso Faça Dar Certo online. Você faz no conforto da sua casa, o maniamor.com.br, meu querido Sherminator. Vamos lá, vou pegar algumas perguntas aqui do nosso grupo secreto, tá? Então, a primeira delas aqui, eu acho que é só uma confirmação, na verdade, é o seguinte. Então quer dizer, ela está perguntando a Carol, ela pergunta o seguinte. Então quer dizer que estes seres do universo vizinho podem invadir corpos humanos já encarnados? Ou seja, a gente está falando dessa invasão da mente. Infelizmente, Carol, alguns eles podem. Porém, isso só acontece se esses corpos já encarnados não tiverem algum tipo de autodefesa vibratória. O que é autodefesa vibratória? Se alguém é dono da sua sensação pessoal, e eu sou, então assim, por exemplo, o Mentalma que eu criei foi um método que eu criei para mim mesmo, para que logo pela manhã, quando esse corpo acorda, eu já, através da respiração, crio a minha sensação de gestão de mim mesmo e vou para o dia reiniciando várias vezes essa sensação, à noite me cobro. Fiz, tentei ser digno, blá, blá, blá. Ou seja, quando a sensação que um ser humano sente está ancorada em princípios e propósitos de ordem minimamente elevada ou superior, a energia que o corpo desse ser humano emana cria um campo protetor de vários metros que aí ninguém mexe com você. É impossível. Ou então alguém que vive seriamente, honestamente a sua religião, a sua fé religiosa, e ora, e é alguém que tenta manter sua vida com alguma dignidade, uma pessoa assim também ninguém consegue chegar perto. Mas, infelizmente, muitos humanos têm sensações desencontradas ao longo do dia. Varia bastante o teor dessas sensações. Então, pessoas que não conseguem ter uma espécie de energia vibratória ao seu redor, que crie um campo protetor, infelizmente essas pessoas podem ser invadidas nesse sentido que estamos falando, mas retirando essa questão, essas pessoas já são normalmente vítimas de espíritos obsessores, brincalhões e de outras presepadas que infelizmente existem no mundo espiritual mais primitivo. Então, Carol, sim, mas não é uma questão geral. São algumas pessoas só que infelizmente estão sofrendo esse tipo de invasão. Ainda é um percentual muito pequeno dos humanos, mas infelizmente deve aumentar. Maravilha. Mais perguntas, meu querido Terminator? Vou ler agora as do Superchat. Tá? Quem mandar Superchat a gente vai ler aqui. A Miriam Arada, ela pergunta: com as tragédias que estão ocorrendo na Terra, o que esses seres do outro universo pretendem conseguir por aqui? Pode ser que eles só consigam chegar depois de uma tragédia generalizada que destrua a humanidade? Infelizmente, mas assim, esses seres eles não são maus. Eles são só proto-racionais, ou seja, eles têm como estado mental um nível de consciência, lucidez diferente dos humanos, é algo anterior. Aos nossos olhos é como se eles fossem um pouco dementados.
Então esses seres, eles não se movem com a lógica que nós humanos temos, eles se movem com a lógica deles. Claro. E a lógica deles, no momento, é esse universo onde nós estamos está acabando, ou seja, aloca é uma expressão sânscrita que significa morada. Na linguagem grega isso é o mesmo que geno ou éon. Então esses seres pensam assim, eu moro aqui no Olimpo, o Olimpo está desabando, eu não tenho outra morada para ir. E não, mas estão dizendo que tudo aqui vai desabar, então só resta ir para esse universo vizinho que antes tinha portais abertos e agora não tem. Essa turma corre para cima dos lugares onde os portais antigos. Então, infelizmente, eles se movimentam nesse sentido. Em tese, se nós humanos levássemos isso a sério, nós desenvolveríamos, ou caberia à nossa condição de humanos pensantes, desenvolver uma estratégia para ajudá-los. Para, entre aspas, evitar o confronto, evitar a disputa, porque tudo que eles estão atrás é de um lugar para viver. É como se nós aqui, humanos, um belo dia, soubéssemos que isso aqui vai acabar e a gente sai em naves feito loucos aí tentando um lugar para existir. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, o assunto é dramático. As mitologias falam disso há muito tempo. Mais uma pergunta aqui, mais um superchat que a gente recebeu da Eco Morada. Aí é o seguinte, ele fala assim, Jean, dentro da teosofia temos a literatura quanto aos intraterrenos. Diz ele, tive contato com um ser luminoso em STL MG, STL, sei lá, de Santa alguma coisa, não sei, em Minas Gerais, enquanto catalogava as tocas do Chico Taguará, tipo como um Gina. O que você acha da teoria? Tá meio esquisito essa pergunta aqui. Eu não entendi a pergunta, eu peço desculpas. Ele fala isso, ele fala, dentro da teosofia, temos a literatura quanto aos intraterrenos. Até aí tudo bem. Ele falou, tive contato com um ser luminoso em STL, Minas Gerais, enquanto eu catalogava as tocas do Chico Taquara. Quem é Chico Taquara? Eu não sei, acho que eu já ouvi essa história do Chico Taquara. Não lembro direito. Não sei, a gente não... Estamos ao vivo, então podem acontecer perturbações nas perguntas aqui. Fale um pouquinho sobre os intraterrenos. Então, que já tá muito esquisito aqui essa pergunta. É complicado porque existem muitas teorias a respeito, ou muitas visões, mas nada se confirma e começa pela confusão que se faz do conceito do que significa intraterreno, né? Existem locas desse universo vizinho que são sobrepostas à Terra e se você, entre aspas, percebe um ser desaparecendo, entrando chão adentro, você pensa que ele é um intraterreno quando ele é só alguém de um outro universo cuja energia, por alguma razão, se sobrepôs ao lugar onde você está, mas não tem nada a ver com intraterreno. De fato, certas espécies teriantrópicas, tipo cobra, metade humano, rezam certas lendas turcas, armênias, que já existiam aqui na Terra antes dos humanos surgirem e que tinham cidades subterrâneas. Mas isso também não seria civilização intraterrena, mas para muita gente é. Inclusive, quem gosta do assunto, não deixe de ver a lenda de Xamarã, que é uma série que tem como base uma lenda turca de espécies de seres teriantrópicos que estariam hoje vivendo feito humanos, mas há todo um desenvolvimento lá muito interessante. É uma lenda persa, uma lenda turca, mas que tem a ver com isso. Muitas cidades de seres estranhos foram taxadas de intraterrenas, mas não é isso que é. Aqui o STL, o nosso querido produtor, mandou que seria São Tomé das Letras. O Palmeiras podia ter escrito, né? São Tomé das Letras. É que se a gente for abreviar, a gente conhece, por exemplo, você for abreviar Nova York, aí você vai colocar N, e agora STL ficou um pouco mais São Tomé das Letras, é um lugar bem bacana, mas é que não é tão fácil de entender a abreviação. Então, inclusive eu tô lembrando agora, o Chico Taquara de São Tomé das Letras, era um ermitão, um sábio que morava, contaram a história já dele aqui. Contaram, Ele era difícil lembrar de todas. Se a pergunta
se eu sei algo sobre possíveis civilizações intraterrenas nessa região, São Tomé das não Letras? sei de nada. Não sabe. Não saberia Então tá respondido. acrescentar nenhuma informação. Pode vir alguém especialista nisso, só Talvez, falar sim. sobre esse assunto aí de São Tomé das Letras, que é um lugar muito interessante. É isso, eu peguei aqui um artigo na internet falando: o lendário Chico Taquara teria sido um sábio curandeiro que realizava curas com plantas e estranhas orações em moradores locais lá em São Tomé das É Letras. um quê de xamanismo muito profundo. Daí estão falando que os eubióticos acreditavam na existência das civilizações intraterrenas, Sim. teriam construído De fato, a criaturas eubiose dentro do humano. defende isso. Defende. É isso, então o Chico Taquara seria essa pessoa, esse ser, esse senhor que era um sábio curandeiro. É uma lenda lá. Em São Tomé das Letras, é isso. A gente já ouviu falar dele aqui Algumas também. pessoas viam ele, aí ele sumia. Teve eu pessoas que lembro viram, disso. é isso mesmo, é isso aí. É isso. Ele era tipo o velho do Rio, do Pantanal. É isso aí. Mas, entendeu? Da próxima vez facilitem aqui a pergunta. Botem completo. Botem direitinho aí, que senão ao vivo é complicado. Tá, várias outras perguntas relacionadas a seres que seriam positivos do bem, seres malignos, mas eu acho que você respondeu, porque eles não são nem bons nem maus. Essa turma desse universo vizinho não é nem boa nem má. A turma do nosso universo também não é nem boa nem má. A péssima notícia é porque parece que só nós humanos e algumas poucas raças que existem nesse universo biológico é que temos condições de saber medir o que diabos significa ser bom ou mal. Mas a pergunta que a gente deveria fazer a nós mesmos é: será que nós humanos sabemos disso? Porque se nós sabemos, por que diabos somos tão, entre aspas, abaixo da crítica nas nossas relações interpessoais, né? O humano é bonzinho. Bonzinho, vírgula. Se a gente chegar num planeta aí qualquer, a gente vai querer dominar, vai querer... Então, assim, será que é por aí? Talvez nós estejamos dentro do seio de um problema universal e talvez esse universo exista para encontrar soluções exatamente para essa questão do que nós chamamos ser bom ou ser mal. Até lá, a aventura é total. Então,